Olá, caros alunos. Nossa reunião síncrona não deu certo, acho que por duas vezes. Então, eu combinei aqui com o Ramon, também não foi possível encontrá-lo hoje. Então, combinamos o seguinte: eu poderia, neste vídeo, espero que não fique longo, espero que seja objetivo, mas falar dos principais aspectos da entrevista semi-estruturada, mas agora não falando sobre teoria, e sim sobre a própria prática da entrevista e o papel, como eu coloquei aqui, o papel do entrevistador. Então, esse é um objetivo muito específico, né? Mas também importante para a qualidade da pesquisa. Poderíamos ter realizado um pré-teste, mas, como eu disse, falhou o conjunto de tentativas que fizemos, né? Por uma série de razões, para, de certa forma, ajudar na preparação de vocês para a condução das entrevistas. Então, não é a entrevista não é apenas aplicar um roteiro, mas envolve principalmente a postura do pesquisador na escuta do outro, porque é uma entrevista em profundidade. Então, Então, o que eu propus inicialmente, a gente fazer um pré-teste, vocês seriam os entrevistados, eu seria a entrevistadora, né? O que metodologicamente, né, poderia significar um treinamento prévio de vocês com uma simulação. E assim, seria não apenas uma etapa operacional, mas uma etapa de calibração, digamos assim, epistemológica da escuta. Então, como vocês sabem, nosso estudo busca compreender as percepções dos estudantes de medicina sobre a comunicação clínica e os fundamentos comunicacionais da homeopatia. Isso já discutimos bastante. E isso tem uma implicação metodológica direta. Nós não estamos buscando respostas objetivas, estamos buscando sentidos, experiências e significados. Então, nós já abordamos em nossas reuniões anteriores o que é a entrevista qualitativa, né? Que, diferente de um questionário, a entrevista qualitativa, ela significa, né, a obtenção de uma narrativa, a produção de uma narrativa. Não é uma simples coleta de respostas. Então, o entrevistador não conduz o conteúdo, ele abre espaço para que o outro, o entrevistado, o respondente, né, o participante da pesquisa, produza o sentido. Então, o papel de vocês será escutar mais do que falar, não julgar, obviamente, nem por tentar não julgar também por microexpressões ou alguns traços de comunicação não verbal, não corrigir, não induzir respostas e, principalmente, sustentar o silêncio e aprofundar o discurso do entrevistado. Então, o nosso roteiro está organizado em núcleos temáticos, né? Como vocês já sabem. Ele é um guia, ele não é um script rígido, como já discutimos. Então, vocês não precisam seguir a ordem também de forma engessada. Vocês precisam seguir o fluxo de fala do entrevistado, né? Então, se a gente fosse conduzir uma entrevista, né, com um de vocês, eu pensaria em deixar claro que o objetivo não é avaliar ninguém, né? É aprender com o processo, né? Então, bom, a gente tem o roteiro de entrevista, que você já tem as questões,
que vão, de certa forma, disparar as respostas dos pacientes. Eu sempre digo pacientes pelo hábito, dos participantes, né, ou dos estudantes. E vocês também têm o termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Então, a gente precisa do Google Meet, porque eu acho que combinamos e deixamos definido que a entrevista será por telereunião, não é isso? Então, vocês vejam, testem a gravação no Google Meet, né? E como é que, depois que você tiver conversado, marcado o horário, né, com o entrevistado, então você, na, na sua abordagem inicial, já gravando a entrevista, você vai dizer, vai agradecer. Né? Você já agradece pela disponibilidade do entrevistado ou da entrevistada. E você explica rapidamente o objetivo da pesquisa. Então, vocês dizem, né? Porque os três vão entrevistar. Você diz, ou então um entrevista e o outro ajuda, auxilia, né? Na gravação, e atua como um assistente, né? Então, vocês se organizem como acharem melhor. Então, você, além de você dizer que gostaria de começar agradecendo pela disponibilidade em participar da entrevista, então você diz que o objetivo é compreender melhor como as percepções do entrevistado, as percepções que o entrevistado tem sobre a comunicação clínica e sobre os aspectos relacionados à abordagem comunicacional da homeopatia, principalmente no contexto da formação médica. Então, nós não vamos estar avaliando o conhecimento ou desempenho, né? E é bom que você deixe isso claro nessa introdução. E que o que interessa, né, a você é que o entrevistado possa narrar sua experiência, suas impressões, os significados que ele ou ela atribui a as questões que vão ser colocadas. Então, aqui, nesse momento, depois dessa introdução breve, você vai entrar na parte do TCLE explicitamente, né? Então, você já fez um contato prévio antes da reunião, não é? É bem recomendado que você faça esse contato prévio. E você envia o termo de consentimento por e-mail ou pelo WhatsApp e pede antecipadamente a leitura do termo. Isso faz com que o participante já chegue esclarecido, né? A entrevista pode já ficar mais fluida. Então, aí você diz que antes de iniciar a entrevista, precisa apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido, que garante que os direitos do entrevistado, né, como participante da pesquisa, né, sejam assegurados. O melhor mesmo, como eu disse, é que o participante ou a participante já tenha lido antes, né, como você mandando previamente para ele. Então, você faz assim, diz de uma forma, né, mais fluida, que você pergunta se o entrevistado teve a oportunidade de ler o TCLE, que se gostaria que você esclarecesse algum ponto, e aí você pergunta se o entrevistado confirma que está de acordo em participar da pesquisa. Então, é assim que você vai dizer, né? Antes de começar a entrevista, eu preciso retomar com você o TCLE, que esse documento garante sua participação seja voluntária, que suas respostas sejam confidenciais e que você pode interromper a entrevista a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Né? Então, é o momento em que você vai perguntar se a pessoa tem alguma dúvida e se leu, né? E caso esteja de acordo com o termo, você pergunta se ele autoriza a participação
na pesquisa e a gravação da entrevista, né? Você pergunta diretamente. Então, como a entrevista será online, né, você pode usar o consentimento verbal que você tem, né? Ou melhor, o consentimento a partir, né, do consentimento que foi enviado, né? Você pode dizer o seguinte: você autoriza sua participação na pesquisa e na gravação da entrevista, conforme está descrito no termo de consentimento. Então, o paciente já vai, o participante já vai responder sim, né? Então, isso também fica registrado no áudio e no vídeo. Então, você envia o TCLE para assinatura digital, né? Ou pelo. Você pode enviar em PDF e ele pode assinar por meio do Solgov, né? Ou também a alternativa de você coletar a assinatura depois. É possível também fazer dessa maneira, né? Se o participante não assinou nesse momento. Se ele não leu antes, você faz a leitura guiada dos pontos essenciais, né? Objetivo, o que mais? Voluntariedade, confidencialidade, possibilidade de desistência, gravação, né? Então, não precisa ler palavra por palavra, porque você vai focar nos elementos-chave, né? Então, o estudante de medicina geralmente já participou de alguma pesquisa e sabe, né, dessas questões-chave do termo de consentimento, né? Então, só fazendo a retrospectiva, você acolhe o participante, explica o objetivo brevemente, introduz o termo de consentimento livre e esclarecido, confirma a leitura ou a compreensão do termo, solicita o consentimento verbal e inicia a gravação. E só então começa a entrevista, né? Então, você também pode gravar desde o momento inicial, quando você faz a abordagem, o acolhimento, explica os objetivos da pesquisa e você pode gravar também o consentimento dele verbal, mas isso não dispensa o termo de consentimento por escrito e assinado. Bem, você também, depois que essa parte foi resolvida, então você reforça que todas as informações que serão compartilhadas na entrevista serão tratadas com absoluta confidencialidade, que o nome dele não será associado às suas falas em nenhum momento e que os dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Então, caso ele esteja de acordo, né, já fez já falou sobre esse consentimento oralmente, né? E você diz também que ele sinta-se à vontade, né, para falar livremente, que não há respostas certas ou erradas, que sempre que possível você vai pedir que ele traga exemplos ou situações vividas, porque isso vai nos ajudar, né, ajudar como pesquisadores a compreender melhor a experiência dele. Então, você pode finalizar essa parte de acolhimento dizendo que vai procurar manter uma escuta atenta, né? E que ele pode, a qualquer momento, deixar de responder alguma pergunta ou interromper a entrevista, se assim desejar. Então, se estiver tudo bem para ele, você pode começar. Bom, a primeira pergunta, né, é aquela. Aqui eu tenho que consultar aqui as minhas notas que eu peguei. Ah, foi aqui. Bom, tá aí, exatamente. Então, você vai perguntar, não é, se. Eu vou falar de maneira. Como você vai se dirigir a ele. Você poderia me contar um pouco sobre sua trajetória no curso de medicina até agora? Né? Como tem sido sua experiência com o aprendizado da fase clínica do curso? Né? Porque aí a gente vai entrevistar alunos que estão,
né, já depois da semiologia, né, isso a partir da semiologia. Bom, então essa é uma pergunta. A outra pergunta vai ser em relação ao conhecimento, né, sobre a homeopatia. Então você pergunta: o que você sabe sobre a homeopatia como abordagem terapêutica? Você já teve algum contato com conteúdos ou práticas homeopáticas no curso? Nesse caso, essa pergunta que foi elaborada no momento da redação do projeto ficou talvez não, ficou mesmo dispensável, porque a gente resolveu que só ia incluir entrevistados que tivessem cumprido a disciplina de homeopatia, que é optativa, não é isso? Então, essa pergunta já não cabe, né? Você já teve contato com conteúdos ou práticas de homeopatia no curso. Se bem que você pode fazer essa pergunta só para que a resposta dele seja sim, né? Mas a gente já resolveu que seriam pessoas, alunos que já pagaram ou que tiveram essa experiência na disciplina de homeopatia. Então, ele tem pago já, ele tem pago já semiologia e tem pago a disciplina optativa de homeopatia. E aí você vem a pergunta que é importante aí nesse núcleo do conhecimento sobre a homeopatia e seus fundamentos comunicacionais. Então, aí você pergunta: você conhece ou já ouviu falar sobre o enfoque comunicativo, comunicacional presente nas consultas homeopáticas, né? Esse é o segundo núcleo. Então, segundo você tem terceiro, né? Você tem o outro núcleo que é sobre a receptividade e a incorporação de estratégias comunicacionais da homeopatia. Então, você pergunta: como você imagina que a escuta e o acolhimento presentes na prática homeopática poderiam ser aplicados em outros contextos da medicina? E depois que ele desenvolver, falar, não é? Aí você espera um pouquinho, quando ele já para de falar, você espera ainda uns segundinhos, espera, aí vê que realmente ele não quer mais prosseguir naquela resposta, aí você pergunta: você vê com bons olhos, é isso mesmo, você vê com bons olhos a ideia de incorporar estratégias comunicacionais da homeopatia na formação médica? E aí, quando ele falar, se ele responder apenas sim, acho, então aí você vai perguntar. Se ele dizer continuar com a explicação, tudo bem. Se não continuar, aí você pergunta por quê, para desenvolver a ideia. E aí, quando depende também do que ele respondeu e da resposta, se for uma resposta que trouxe bastante conteúdo, né? Você ainda pensa numa terceira pergunta ou não, que é: que possíveis vantagens ou limitações você enxerga nessa proposta? Porque também depende do que ele, porque se ele falar sobre isso já, então você não vai incluir essa pergunta. Mas se ele não tiver falado, então você vai fazer a pergunta: que possíveis vantagens ou limitações você enxerga ou você vê nessa proposta? Então vem aí o terceiro núcleo, que é o potencial, né, dessa abordagem homeopática no ensino das habilidades de comunicação. Então, você vai fazer justamente essa pergunta aqui, que é: você acha que a abordagem homeopática poderia complementar o ensino de comunicação médica na graduação? E outra pergunta, se o respondente não tiver já contemplado essa questão, se não tiver contemplado, aí você pergunta: em que aspectos essa abordagem poderia contribuir de forma significativa, né, segundo a sua opinião. E também as sugestões, né? Que sugestões você daria para integrar essas estratégias comunicacionais no ensino da medicina? Bom, e já estamos encaminhando para o final. Você vai perguntar: há algo mais
que você gostaria de comentar sobre a formação médica e o papel da comunicação nesse processo, porque aí há alguma coisa que ele não falou e ele poderia complementar, que não foi contemplado por essas perguntas. Isso é importante que você inclua, né? E, por fim, você teria alguma sugestão para melhorar a forma como a comunicação é ensinada no curso de medicina, até esse momento em que ele está, né, na fase em que ele se encontra? Então, é isso. Eu acho que eu anotei aqui as perguntas, né, para não esquecer. E vocês podem deixar, assim, digamos, uma colinha, né? E deixa ali, e às vezes você pode esquecer. Então, você pode fazer a pergunta, ler e faz a pergunta, certo? Bem, agora vamos falar sobre algumas questões que não são diretamente sobre as perguntas, mas são erros comuns que a gente precisa evitar, né? Então, por exemplo, começar a entrevista e depois é que você fala do termo de consentimento, do TCLE, né? É preciso evitar esse erro comum, ou tratar o TCLE como uma formalidade burocrática, que não é uma formalidade, né? É uma peça de bioética extremamente necessária nas pesquisas. Não registrar o consentimento, né? E também outro erro seria, porque não registrar o consentimento compromete até a validade, né, ética da pesquisa. E um ponto assim bem importante em relação ao termo de consentimento é que você explique isso, que o TCLE não é apenas um documento, que ele faz parte da relação ética da entrevista, né? Então, só para a gente destacar que a forma como você apresenta o TCLE já comunica respeito, né? Já comunica respeito à autonomia do participante e cuidado, né? Bem, então, você sabe que nosso foco é nas percepções, né? É nas experiências, é na produção de sentidos, né? E aí, isso me faz agora lembrar de uma questão importante, a duração da entrevista, né? Essa duração ela não é arbitrária, ela precisa equilibrar profundidade analítica, né, do que a gente pretende conhecer da percepção do entrevistado com a questão da fadiga, né, do participante. Muitas vezes ele já terminou uma aula, então tem uma aula em seguida, ou tem uma prova. Se bem que se ele tiver uma prova, ele vai pedir para ser entrevistado outro dia, né? Pelo que eu conheço de vocês, pelo que eu conheço de mim mesma quando eu fui estudante. Então, esqueça um exemplo da prova. Se ele estiver cansado. Então, a gente tem que calibrar bem essa questão, né? Já os sinais de fadiga de respostas com a profundidade que a gente quer, né? Então, que duração teríamos, digamos assim, como média, né? Uma duração dessa entrevista? Seria mais ou menos de 45 minutos a 50, né? Então, pode ser 30 minutos, porque depende do entrevistado, certo? Depende do entrevistado, porque os entrevistados diferem muito na sua fluência, na sua clareza de comunicação, na sua abertura, de como ele está se sentindo. Então, vai depender, pode ser uma entrevista de 30 minutos também, certo? Eu posso demorar uma hora? Depende. Então, é isso que você precisa perceber se como aparenta a disposição e se o entrevistado já está fatigado, né? Então, lá no nosso projeto, deixa-me beber um pouco de água aqui. Lá no nosso projeto, a gente colocou o quê? Colocou entrevista de 60 a 90 minutos, né? E que seria uma abordagem aberta, não diretiva. Só que, na verdade, eu coloquei não diretiva, mas aí está um erro. Acho que
quando eu enviei o projeto para o edital, para responder ao edital, assim, geralmente a gente está um pouco apressada, né? Então, eu coloquei não diretiva. Na verdade, ela é diretiva, sim, só que ela é semi-diretiva, ela é semi-estruturada, porque tem questões norteadoras. A não diretiva, ela é completamente aberta. Você deixa o entrevistado falar, né, livremente, sem nenhum tipo de questão norteadora. Então, ela é semi-estruturada, né? Eu coloquei no projeto não diretiva, mas não é não diretiva. Então, bom, é, então, como a gente enfoca a questão da percepção dos sentidos, como já mencionei, né, da narrativa do entrevistado, então a gente precisa de uma maturação da narrativa, né? E não apenas de respostas rápidas. Por isso que o ideal é que vocês tentem fazer com que o entrevistado fique tranquilo e fique mais à vontade. Se, assim, uma entrevista de menos de 30 minutos, né, a gente pode encontrar respostas que tendem a ser mais superficiais e que têm pouco aprofundamento. E aí vai nos dar uma baixa densidade analítica, né? Então, eu acho que de 45 a 50 minutos seria o ideal, porque vai permitir a construção do vínculo entre entrevistado e entrevistador, a exploração daqueles núcleos, né, de conteúdo que a gente pretende abordar, o aprofundamento que será progressivo, né, e mantém a atenção e que a gente espera, né, que é bastante desejável que tenha o engajamento, né? Bom, de qualquer forma a gente precisa encontrar a melhor relação, qualidade e viabilidade também, não é isso? Então, é útil quando o participante ele é muito reflexivo. Por isso que a gente vai tender, além de o potencial participante ser um aluno que pagou a disciplina de homeopatia, mas assim, que ele seja reflexivo. Vocês conhecem seus colegas, né? Pelo menos grande parte deles. Porque aí vão surgir narrativas ricas, né? E claro que você vai o tempo todo monitorando a questão da fadiga, né? Então vai depender da sua boa condução, né? Então, uma coisa que eu já ia esquecendo, princípio central é que em pesquisa qualitativa não é o tempo que garante qualidade, certo? Por isso que eu falo em tempo. Ah, seria ótimo se fosse 45 minutos. Mas, lembre dessa questão, né? Não é o tempo que garante qualidade, é a densidade da narrativa. Então, vai depender muito do entrevistado também, né? Isso e da fluência que ele tiver, da capacidade reflexiva, da desenvoltura, da capacidade de comunicação e expressão dele. Então, é isso, né? Mas deixa só eu colocar assim, por exemplo, você leva uns 15 minutos para o acolhimento e o TCLE. Aí, mais ou menos, uns 20 minutos para aquele núcleo central, né? Que é da comunicação, eu disse. Não, não, não. Antes tem aquele aquecimento, né? Que é aquela trajetória, aquela pergunta é de aquecimento, né? De quebra-gelo também. Uns 10 minutos para aquele aquecimento, que você vai falar da trajetória, do contexto, que é aquela primeira pergunta. Aí depois vem mais ou menos 20 minutos a 30, pode ser até 30, aquele núcleo central, que é o quê? A comunicação, né, as experiências, que é aquele núcleo do conhecimento. Depois vem mais ou menos 10 minutos, que é aquele aprofundamento, né, sobre a homeopatia, os sentidos, e 5 minutos para o encerramento, né? Você tem algo mais que gostaria de falar e que não foi abordado aqui na entrevista, né? Bem, e eu queria indicar alguns pontos que são sinais de que a entrevista deve terminar, né? Então, por exemplo, reconheça quando as respostas começam a se repetir. Isso acontece muito em entrevistas, né? E você já começa a ver a redução do engajamento, não é isso?
já começa a ver. E aí já também nota sinais de fadiga perceptível, né? A pessoa, o entrevistado começa a olhar para cima, às vezes até inadvertidamente olha o relógio, né? Então a gente vê que muitas vezes já teve uma saturação individual, né? Hoje eu dei aula pela manhã e até agora ainda repercute na minha voz. Então você percebe a fadiga, né? E a saturação individual. Quando aparecem novas ideias, né? Bom, quais seriam os outros erros comuns? Seria, por exemplo, cumprir o tempo em vez de ouvir o participante. Você precisa sempre estar com a escuta atenta, qualificada, como a gente fala sempre em anamnese, né? Você também evita encerrar cedo por porque você está inseguro, né? E se você está inseguro, né? Então você conversa com os outros dois colegas, é, um conversa com o outro e diz que também naquele dia está cansado, se ele pode, o colega pode participar da entrevistar e você apenas ajudar, né? Então é isso. Bom, acho que também quando a gente prolonga demais, né, por falta de foco, aí isso de qualquer maneira faz com que o entrevistado perca o engajamento também, né? Bem, vamos então trabalhar com a média, né, de 40 a 50 minutos, certo? Mas assim, não se prendam ao relógio. Observe a qualidade da fala do entrevistado, né? Quando a narrativa estiver rica, né, vocês podem aprofundar. Mas quando houver saturação, vocês vão encerrando, né, contato e cuidado, né? Bem, então o critério é esse, é profundidade, né, engajamento, quando você vê que está com engajamento ou não, e quando você vê sinais de fadiga ou de saturação, quando já não surgem novas ideias, certo? Bem, eu acredito que falei algumas questões importantes, né? E que na prática mesmo, quando vocês começarem a entrevista, as entrevistas, vocês vão até, pode ser que até surjam algumas outras, né? Bem, acho que é sim, é isso mesmo, né? Sim, uma coisa que a gente sempre fala e ia esquecendo. Evitar induzir o respondente, né? Bom, que às vezes a gente perde a oportunidade de aprofundamento quando a gente diz entendi e já muda de assunto, né? Então você pode pedir também para que ele reformule ou você mesmo validando o que ele falou, validando o que ele falou. Isso aí já não seria indução, né? E lembrar, eu já falei, eu acho, já falei no início, o uso flexível do roteiro, né? Então, você precisa seguir o fluxo do entrevistado, né? Porque aí você vai e diz, bom, agora eu vou ler a próxima pergunta do roteiro, né? Aí fica muito mecânico, né? Então, você pode dizer assim, você trouxe algo interessante sobre sua experiência clínica. Então, antes de irmos para a próxima pergunta, você poderia explorar um pouco mais isso, né? Certo? Para se tornar, né, mais natural, né? Para explorar também alguma coisa assim, ali no núcleo da pesquisa, que é a exploração dos sentidos, né? Você não procure não fazer o seguinte, dizer quantas vezes isso aconteceu com você, porque aí fica um foco na quantidade, né? Que é inadequado para o nosso tipo de abordagem. Em vez disso, você pode perguntar assim: o que essa experiência significou para você na sua formação como futuro médico, certo? Isso, né, produz sentido, né? E vai nos ajudar na análise qualitativa. Bom,
evitar também, eu acho que isso aí vocês sabem muito bem, mas já que eu estou falando, né, do papel do entrevistador, evitar, assim, quebra de vínculo, né, com rispidez, com frieza, né, por exemplo, certo, a próxima, né, você não vai fazer isso, é claro. Eu só estou aqui só enfatizando, né? Você pode dizer em alguns momentos, obrigada por compartilhar isso, é muito importante para a nossa compreensão, porque isso vai reforçar o vínculo e a confiança. E aí, no encerramento da entrevista, não é? Você não vai dizer, acabou, pronto, né? Você vai dizer, eu gostaria, você, que é aquelas perguntas do encerramento, que é assim, você gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi perguntado, mas que você considera importante? É muito. Essa pergunta geralmente traz muitas questões, muitas respostas, né? Que subsidiam respostas a questões anteriores e também enriquecem a nossa análise, né? Então, não encerre de forma abrupta, né? Porque você perde aquele conteúdo potencial, tá bem? Bom, então é isso, né? É, você já tem experiência de entrevistar pacientes, e aí vocês agora vão ter a experiência. Eu acho, não sei se vocês, eu acho que vocês disseram que não tinham, né, experiência em entrevista qualitativa. Então agora vocês vão ter essa experiência na prática, não é, da entrevista qualitativa. Então aí tudo, justamente isso faz parte do aprendizado de vocês, tá bem? Então espero que tudo corra bem e que flua com a maior naturalidade e produtividade, né, digamos assim, produtividade no sentido de obtermos, né, é, respostas, né, que podem enriquecer nossa compreensão sobre esse problema de pesquisa, tá bem? Então, aqui me despeço, nos encontraremos na próxima reunião, né? Vamos ver aí quando será, né? E obrigada pela compreensão, né, de que eu não pude realmente estar na última reunião que marcamos, por razões que já expliquei, e espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Eu queria que fosse breve, né, mas eu acho que nenhuma fala é breve comigo. Então, aqui eu acho que já, deixa eu ver aqui no relógio, 40 minutos. Então, vocês podem colocar também, se vocês tiverem paciência de ouvir até o fim, vocês podem colocar naquela velocidade de 1,5, né? Porque aí passa mais rápido. Eu já estou dando dicas já de vocês ganharem tempo. Até a próxima, gente.